Olá, queridas pérolas, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Helena Tanuri e recebi um convite tão especial que muito me honrou pela Ju Caroba. Beijo, Ju. Deus te abençoe, minha linda. Que Deus continue te inspirando, que você continue semeando suas pérolas que inspiram no coração de tantas mulheres, gerando transformação, cura, renovo. Que Deus continue te abençoando, minha linda. Pois é, eu vim aqui para deixar uma pérola também para inspirar vocês e uma palavra sobre depressão. Sim, depressão, essa prisão que tem acometido tantas pessoas, aprisionado tantas pessoas. Gente, depressão, precisamos entender, não é frescura, depressão é uma doença séria e uma doença com desdobramentos diferentes que chamam ainda mais a nossa atenção. Vocês já perceberam que de todas as outras enfermidades, por mais dolorosas, por mais que elas se prolonguem, por mais que elas judiem do corpo do enfermo, a maioria das pessoas quer se recuperar das enfermidades. Elas querem sobreviver à enfermidade. Se elas não querem sobreviver àquela enfermidade, é porque elas já estão acometidas por outra doença, a depressão. A tristeza profunda que vem às vezes em decorrência da luta, da batalha contra uma enfermidade, como por exemplo o câncer, ok? Agora, a depressão, ela é a única doença que uma vez que toma a vida de uma pessoa e vai se tornando aguda, é a única doença da qual as pessoas não querem sobreviver. Elas não querem sobreviver a essa doença. Muitas das pessoas que sofrem depressão fatalmente serão sugestionadas pelo pensamento de autoextermínio. Então, ela é uma doença que deve ser levada a sério e deve tomar a nossa atenção médica e também a nossa atenção espiritual. Porque ela toma o nosso corpo, nosso cérebro, nossos pensamentos e toma também nossas emoções. E às vezes as pessoas elas têm uma leitura muito superficial sobre a depressão, ainda achando que a depressão é uma frescura ou achando que a pessoa não reage porque ela não quer reagir, né? Infelizmente a gente ainda escuta esse tipo de coisa, mas eu quero trazer à sua memória um episódio que está descrito em 1 Reis, capítulo 19, na palavra do Senhor. O profeta Elias, um homem de Deus. Elias tinha acabado aqui no capítulo 19 de 1 Reis, ele tinha acabado de vivenciar aquele confronto contra os profetas de Baal, que adoravam a um Deus falso e manipulavam Israel pela adoração a esse Deus falso. E esses profetas de Baal induzem então o povo ao erro, ao engano, à idolatria, e Elias desafia. Elias desafia os profetas de Baal. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O povo tem que ver quem é o Deus verdadeiro. E ali tem aquele episódio, os profetas de Baal invocam que Baal envie fogo para que consumir o sacrifício que foi montado ali. E os profetas de Baal são mal sucedidos. E Elias ora, Deus responde à oração de Elias. E ele envia fogo que consome o sacrifício, que lambe a água ao redor e consome tudo. E diante dos olhos de Israel, Israel retoma a consciência de que existe um Deus verdadeiro, que o Deus de Israel é real, que Baal era um Deus falso. E então vem o juízo sobre os profetas de Baal e eles morrem à espada, eles são mortos, eles são aniquilados. Logo depois disso, Jezabel e Acabe. Acabe era o rei e Jezabel, sua esposa, adoradores a Baal, ela ficou sabendo. Acabe conta para Jezabel o que aconteceu, que os profetas foram mortos à espada e nem assim essa mulher recua. E ela ameaça Elias, dizendo a ele assim: que os deuses me façam o que eles quiserem, se amanhã, a essas horas, eu não fizer a você o mesmo que você fez aos meus profetas, aos profetas que trabalham para mim. Muito bem.
Quando ouviu aquela palavra, Elias temeu. O que vendo ele, o verso 3 do capítulo 19 de Reis explica. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Gente, esse texto nos mostra um homem depressivo. Aconteceu um feito maravilhoso. Deus ouviu a oração. Fogo desceu do céu. Gente, fogo não desce, fogo sobe. Uma ação sobrenatural. Fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício, revelando ao povo que estava assistindo aquele duelo, né, que Deus era o Deus verdadeiro. Deus escutou a súplica de Elias, mas Elias ouviu a ameaça de Jezabel e aquilo abateu o seu coração de tal forma que ele fugiu dali, foi para o deserto, chegou debaixo de uma árvore, sentou-se ali, deitou ali e falou: Deus, eu quero morrer. Deitou e dormiu. Quantas similaridades com a depressão, não é? O deserto é uma sequidão. Gente, eu já tive depressão pós-parto. Graças a Deus, um quadro de depressão leve, mas causado mesmo pela desordem hormonal que acontece depois, né, do nascimento do bebê. E a depressão é terrível, porque é uma tristeza que você não explica. Você está ali vendo o seu bebê, ainda mais a depressão pós-parto, um bebê que você desejou, um bebê amado, querido, fruto do seu amor, uma dádiva de Deus. Você é grato no seu coração por aquele bebê, mas você olha para o dia e parece que o dia está cinza. Você olha para o céu azul e aquilo não te renova. Você olha para tudo ao redor e nada te dá prazer. Você quer deitar e dormir, dormir, dormir e nunca mais acordar. É uma tristeza profunda que eu não sabia explicar de onde vinha. E eu até me sentia culpada, porque eu pensava: meu Deus, eu estou sendo ingrata com essa dádiva, com esse presente que é receber um bebê. E eu tive isso muito evidente nas duas primeiras gestações, né? Depois que a Clarinha nasceu, depois que o Miguel nasceu, as duas vezes eu tive esse sentimento de tristeza, de angústia, sem saber de onde ele vinha, sem ter explicação para ele. E eu chorava por tudo, chorava por qualquer coisa, chorava o tempo todo. E tinha um desânimo, um abatimento, uma vontade de dormir. Quantas similaridades. O deserto, sequidão. Não tem nada que te atrai. Não tem beleza. Seco. Tinha uma árvore. A árvore que tinha, ele deitou debaixo, pediu para morrer. Perdeu o prazer pela vida. Perdeu a alegria de viver, mesmo tendo acabado de experimentar uma grande manifestação do poder de Deus. Deitou, dormiu. Os depressivos querem dormir para não encarar a vida, dormir para não viver, dormir para não sentir a doença, dormir. E aí o anjo vem, toca em Elias e diz: levanta e come. Ele levantou, percebeu que tinha uma comida fresca, quentinha, feita ali, comeu e fez o quê? Dormiu de novo. E o anjo, se você continua lendo o texto, o anjo toca ele de novo, fala: levanta e come, porque você vai precisar dessa comida para a caminhada. Ele levantou, comeu e seguiu 40 dias. Chegou lá no final, o seu destino, entrou numa caverna. A angústia, o medo ainda estavam ali. Mesmo ele recebendo alimento, cuidado, ainda tinha os resquícios do medo. E lá naquela caverna, Deus se mostrou para Elias e o tirou daquele estado. Você pensa que só você pensa que
que eu não sou poderoso. Não restou só você. Tem muitos outros que não se dobraram. E ali Deus se revela. E é tão interessante que na caverna Elias vê um tanto de manifestação, o vento, tempestade, e Deus não estava em nenhuma delas. Deus estava no sussurro, no vento suave. Por que eu estou falando isso tudo? Primeiro, para nos conscientizar que a gente não deve banalizar a depressão. Deus se importou com a depressão de Elias. Ele podia ter simplesmente atendido o pedido de Elias e matado Elias. Muito bem, Elias, você não queria não? Você não queria que eu estou fazendo não, Elias? Que incredulidade a sua, hein, Elias? Que frescura, hein, Elias? Eu acabei de manifestar minha glória e você está aí deitado debaixo dessa árvore, arruinado desse jeito? Mas não foi isso que ele fez. Ele veio ao anjo com comida. Alguém para cuidar. E muitas vezes, gente, o anjo que Deus vai enviar é o psicólogo, é o psiquiatra. Gente, graças a Deus pela medicina. Não, ela não é o nosso Deus, mas ela pode ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Gente, Deus é capaz de curar a depressão assim, ó. E eu também experimentei isso. Quando eu tive o meu terceiro filho, os mesmos sinais de depressão da primeira e da segunda, do primeiro e do segundo puerpério, começou a se manifestar de novo. E eu me levantei como uma guerreira. Um dia inteiro eu fiquei orando e falando, eu não aceito essa tristeza, os meus filhos são herança do Senhor, eu não aceito, o Senhor comprou os meus hormônios, o Senhor comprou o meu corpo, o Senhor me comprou por inteiro, e eu batalhei ali contra aquela tristeza que vinha se chegando, eu já identifiquei e eu comecei a batalhar, e quando eu não sabia orar com as minhas palavras, eu orava em línguas e eu cria naquilo que o Senhor podia fazer, e isso durou um dia inteiro. E no outro dia eu já amanheci com outra disposição. Foi uma cura instantânea. Mas houveram outros momentos na minha vida que eu precisei do suporte de medicamento, sabiam? Nossa, Helena Tanuri tomou remédio para depressão? Tomei. Às vezes a gente enfrenta lutas que a gente nunca pensou que fosse enfrentar. E naquele momento de vulnerabilidade e de fragilidade, nós precisamos de um suporte. E eu creio que Deus já sabia da nossa incapacidade, da nossa fragilidade nesses dias complicados que vivemos. Por isso o Senhor mesmo capacitou o homem com inteligência para orientar, para tratar. Quando a gente tem um problema cardíaco, a gente procura um cardiologista. Então, por que quando a gente tem um problema emocional, a gente não procura um psicólogo, não procura um psiquiatra? Esses preconceitos caíram por terra e, graças a Deus, por 6 meses eu fiz uso. Depois eles foram retirando aos poucos a medicação. Eu fui também me fortalecendo espiritualmente nesse tempo, entendendo que eu tinha que combater não apenas com com medicamento, mas também combater com a minha fé. E esses tratamentos, então, juntos, culminaram na minha cura. Eu quero te encorajar. Se você está sofrendo de depressão ou tem alguém por perto padecendo com depressão, dê suporte, busque ajuda. Mas não apenas na medicina, também na palavra de Deus, que fortalece o nosso espírito e nos habilita para continuar vencendo. Eu oro para que essa palavra e o meu próprio testemunho seja encorajamento para o seu coração. Vamos vencer? Em nome de Jesus. Um grande beijo.